Graça e paz, amados. Eu hoje quero partilhar convosco o maior de todos os sermões já apresentados na Bíblia Sagrada. Eu queria falar do Sermão do Monte, a mensagem que Jesus Cristo, o Salvador, aquele que no Velho Testamento era representado por símbolos, por rituais, ele aparece agora fisicamente no Sermão do Monte. Começa logo após o seu batismo, ao regresso do deserto. Ele vem e ele prega a primeira mensagem, a chave da Igreja de Cristo, que hoje todos nós devemos seguir. Então é um sermão que é muito pouco partilhado e poucas pessoas, talvez pela sua índole, não conseguem trazer essa mensagem porque acham talvez muito complicada, mas é a mensagem mais linda, mais bonita de toda a Bíblia Sagrada, com relação àqueles que viriam aceitar o Evangelho da Salvação, viriam a se entregar ao Senhor após o estabelecimento do reino, pela qual ele começa logo nos versículos primeiro do capítulo de Mateus 5. Então eu queria partilhar isso consigo, amado. Vamos lá dar uma olhada a esta mensagem. A Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, começa assim: Jesus, vendo a multidão, estamos a falar do versículo 1, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2: e abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo. Versículo 3: bem-aventurado, bendito os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, bendito os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós aqui estamos a ver as qualidades, as qualificações daqueles que vêm, que se tornam cristãos. E por que se tornam? Porque eles reconhecem a sua bancarrota espiritual, a sua condição espiritual decaída, e eles vêm a Cristo. É o que a Bíblia está nos a demonstrar aqui, porque o pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que ele é pecador, que ele sem Cristo não pode fazer absolutamente nada, que a sua fraqueza espiritual, pelos seus atos, por todas as coisas, ele reconhece que ele precisa de um Criador, de um Salvador, para poder lhe resgatar da condição que ele vive. E ele sai e então busca a Deus, e Jesus diz-lhe que este é bendito, este é bem-aventurado. Versículo 4, a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, o pobre de espírito é o mesmo que chora. Por que é que ele chora? Ele chora porque ele reconhece ainda assim a sua podridão e vem aos pés do Senhor, busca conselho por todos quanto, como o apóstolo Paulo expressa nas suas epístolas, dizendo: quem me livrará do espírito desta morte? E depois ele diz: graças a Deus, a Jesus Cristo. Então é este que chora porque reconhece que o homem é totalmente pecador, o homem está decaído, o homem precisa do Salvador. Amém? E no versículo 4 a Bíblia diz: bem-aventurado, já li o versículo 4, né? Vamos passar para o 5. O 5 diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O pobre de espírito é que chora, e ele, ao chorar, recebendo a salvação, buscando a Deus, ele é manso, ele tem a mansidão. Amém? No versículo 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por que este indivíduo tem sede e fome de justiça? Porque ele é pobre de espírito, ele reconhece pela sua podridão de espírito, então ele busca, é o mesmo que chora, é o mesmo que é manso, é o mesmo que busca essa justiça, tem a sede da justiça, sede e fome de justiça. A justiça não é outra a não ser a justiça de Deus. E no versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Porque ele tem sede e fome de justiça, ele alcança a misericórdia da mão de Deus, recebe a salvação e ele se torna misericordioso para com os próximos, para com os outros que estão na mesma condição espiritual que ele. Amém? No versículo 8, e essa é a consequência disto, ele se torna o bem-aventurado, ele se torna limpo de coração, porque eles verão a Deus. Quando a pessoa tem fome, sede de justiça. Quando a pessoa é manso de espírito. Quando a pessoa tem sede e fome de justiça. Quando a pessoa é misericordioso. Então, estes misericordiosos se tornam limpos de coração. E a Bíblia está a dizer que eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E este estado espiritual desta pessoa faz com que ele tenha acesso de ver a Deus, terá acesso de ver a Deus, terá acesso de receber essa salvação. Oh, aleluia! E ainda no versículo 9 diz: bem-aventurado os pacificadores. Olha, que depois de todo esse processo, ele se torna que pacificador. Ele recebe misericórdia de Deus e ele se torna que pacificador. Quem é o pacificador? Que a Bíblia está aqui a dizer, Jesus Cristo. Pacificador é todo ser humano que recebe a salvação, e após receber a salvação, ele também prega a salvação, a mesma que ele recebeu, ao próximo. Estamos a falar de um processo de evangelização, e esse processo de evangelização não é simplesmente pregar a palavra de Deus, mas é você viver essa palavra e o testemunho da tua vida ser como o testemunho da salvação, a prova para aqueles que buscam a Cristo ou para aqueles que estejam ainda perdidos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E quando você faz isso, se torna pacificador. O versículo 10 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A perseguição que você vai sofrer é por causa da justiça. É por causa do evangelho que você prega da justiça, que levas ao mundo para ser salvo. Os irmãos que estão a ser perseguidos na China, que estão a ser perseguidos no mundo árabe, é por causa da justiça de Deus. Não é este que prega o falso evangelho, depois lhe fazem algum comentário ou tentam criticá-lo, ele diz que está a ser perseguido. Não, esta é uma falsa. Este não está a ser perseguido, este está a ser criticado pelas suas más obras. Mas, entanto, aquele que é falto que conhece a Deus, este prega a justiça e é perseguido por causa da justiça do Senhor. Amém? Então, nós vimos aqui, desculpem, a minha Bíblia está sempre a desligar, esqueci-me de colocar. Então, nós vimos aqui o processo daqueles que buscam a Deus. Ainda no versículo 11, não terminamos, também diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. É isto que nós vimos nas cartas das 7 igrejas, a perseguição que a igreja teve. É isso que lemos nos livros históricos sobre a igreja primitiva. É isso que lemos no livro do Atos sobre a perseguição da igreja. A invenção de mentiras contra a igreja, contra aqueles que buscam realmente a Deus. É isso que vimos, a perseguição dos nossos irmãos cristãos na China, na Ásia, no mundo árabe, onde o cristianismo é proibido em muitos lugares. Eles estão a ser perseguidos, inventando mentiras por causa do Senhor. Aleluia. Por causa do Senhor. Porque a Deus que eles buscam exaltar é o homem que eles, pela palavra de Deus, pregam para que seja salvo por Cristo. Glória a Deus. E no versículo 12, e depois a Bíblia diz: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Eu vou parar aqui, porque na próxima, se eu quiser continuar, vou continuar no versículo 13. Então, essa é uma mensagem que fala do coração daqueles que vêm humildemente aos pés do Senhor. O primeiro passo é o reconhecimento da podridão, do pecado pela qual você está. A condição espiritual que você está vivendo. Este é o primeiro passo. O primeiro passo que nós demos é este, é reconhecer a podridão do nosso coração. Agora eu lhe pergunto,
Você veio a Cristo porque reconheceu a podridão do teu coração? Ou você foi a uma igreja porque estava a passar um problema e você foi fazer um sacrifício? Reexamine a tua entrega a Deus. Se você verdadeiramente está entregue a Deus, possa ser que você até entrou por uma causa errada e depois você mudou. Mas eu estou a lhe perguntar, examine o teu coração. Você foi a Deus por causa de uma relação que não estava a dar certo? Você foi a Deus por causa de finanças que não estavam a funcionar? Você foi buscar Deus por causa de um problema de saúde? Agora repare, você pode até ter ido desta maneira, erradamente, mas agora diga-me uma coisa, você permanece em Deus por causa destes factos ou porque você reconheceu a podridão, o pecado pela qual você está? Ou porque você tem sede e falta de justiça? Ou porque você reconheceu que você é excessivamente mau e que precisava de um Salvador para poder estar na presença de Deus? Estas são as questões que nós temos que colocar a nossa salvação. Analisar este processo de entrega a Cristo. Como nós viemos a Jesus. Porque hoje há um evangelho que é pregado que vem, o Senhor vai te curar, o Senhor vai tirar isso, o Senhor vai fazer aquilo. Mas olha para a mensagem de Jesus Cristo. Jesus está a dizer que a forma de você chegar a Deus é quando você reconhece a podridão do seu coração. Reconhece que você é excessivamente pecador. Foi esse, pelo menos, o meu testemunho, a minha causa de entrega a Cristo. Porque eu reconheci que eu vivia num mundo tenebroso, que eu estava andando no pecado, que eu vivia uma vida prosmíscua, que eu estava em devassidão com Deus e que eu reconheci o momento que o Espírito Santo toca no meu coração. Reconheci que eu era inimigo de Deus e nunca amigo de Deus. E esta é a razão pela qual muitos dos cristãos verdadeiramente dobram os joelhos a Deus e vêm a Cristo. E você? Como você vê a Jesus? O que te trouxe a Cristo? Essas perguntas são necessárias fazer para você reexaminar o teu coração. Possa ser que sejam essas grandes causas que te fazem permanecer no evangelho prosmíscuo, no evangelho de idolatria, no evangelho mamão, aonde só dinheiro, prosperidade e outras coisas, você segue isso, porque você veio a Cristo, você acha que veio a Deus assim, mas posso te dizer uma coisa, se a tua vinda a Deus foi apenas por essas coisas, você permanece nessas coisas, você não recebeu Jesus. Você precisa se arrepender, amado. Você precisa buscar a Deus para então você se entregar em arrependimento das obras mortas e mudar as tuas ações. Tudo que você faz ter um paradigma da tua vida para entregar-se a Jesus Cristo e servir a Ele. A salvação não é pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Eu não sou salvo, ninguém absolutamente é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Entende? Pela graça, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, a graça de Deus que nos alcançou, pela fé que nós temos no Salvador, de que Ele é capaz de nos salvar, de que Ele limpou os nossos pecados, de que Ele nos faz andar em justiça. Mas, no entanto, as obras da tua fé têm de ser manifestas. Isso também chama-se frutos do Espírito. O testemunho de que você verdadeiramente está salvo serão as obras que irão advir daí. Queriam surgir, queriam ser consequência desta tua atitude, dessa tomada de decisão para com Cristo. Amém? Então analisa a tua salvação, amado. Não estou aqui para te condenar, mas sim para te despertar, para, enquanto temos esse tempo maravilhoso de misericórdia, nós podemos corrigir as falsas doutrinas, podemos corrigir todos os erros do Evangelho, todos os erros da falsa crença, todos os erros de um Evangelho prosmíscuo que nos foi dado, para podermos, na verdade, alcançarmos o Evangelho verdadeiro de Cristo. Aleluia. Recorda-se que Apolo pregava numa igreja, e quando Priscila chegou com o esposo, eles chamaram Apolo à parte, porque ele estava pregando uma salvação apenas com a salvação até João Batista. Não estava a pregar o Evangelho de Cristo ainda. Então eles chamaram-lhe à parte, ensinaram-lhe, trouxeram-lhe à luz Jesus Cristo, e ele passou a pregar a verdade. Estamos a ver aí um caso. Amém? Mas eu, para terminar, amados, eu queria ler consigo uma passagem que eu passei a amar nesses últimos dias. Amo toda a Escritura, mas passei a amar essa passagem. Vamos lá ver, amado irmão. Amados irmãos, vamos ler o livro, acho que é Efésios, né? O livro de Efésios, capítulo 5, versículo... sim?
Eu posso, vamos ler mesmo do princípio. Ok. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, na verdade, outras versões diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Avareza. O que traz o evangelho da prosperidade? Avareza. Amém? Tem outras coisas aqui, mas eu estou a levantar esse ponto, pelo menos. Versículo 4. Nem torpeza, seja torpe, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, o avarento é idólatra. Tá bem? A avareza é idolatria. Aquilo que vocês têm da conquista material é avareza e é idolatria. É o evangelho do mamão, foi o que Jesus disse. Você não pode servir a dois senhores, ou vai servir a um e vai... Então, o vosso intuito, o vosso gosto pelo dinheiro, ao evangelho que é prego pelos vossos mestres em dinheiro, é a avareza que eles estão colocando no vosso coração. É como se fosse uma armadilha para o teu coração. E você cai na idolatria. Amém? Cai na idolatria. Toda forma de avareza é idolatria, porque você passa a adorar e a gostar e a honrar, a dar aos bens materiais e ao dinheiro. Amém? Vamos lá. Então depois ele diz: quer dizer, que é idólatra tem herança no reino de Cristo Deus. Amém? 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Falsos ensinos. Falsos ensinos. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Não seja companheiro das palavras vãs, do falso evangelho, do engano, daquilo que é vão, que não é evangelho de Deus. 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e verdade. Amém? 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, fazendo as coisas que é agradável a Deus. Onde é que estão essas coisas? Estão na Bíblia Sagrada. Amém? 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quais são as obras infrutuosas das trevas? O falso evangelho não é obra infrutuosa das trevas? É obra infrutuosa das trevas. É o evangelho de Satanás. Por isso o apóstolo Paulo diz: ainda que um anjo vier do céu vos pregar um outro evangelho, não aceita. Repreenda-os. Não aceite. Seja anatema esta pregação. Então, nós vimos aqui, as obras infrutuosas das trevas são tanto como as obras más, o adultério, a fornicação, todas essas coisas, andar com os idólatras, com os adúlteros, com os prostitutos no meio dos beberrões. São obras infrutuosas das trevas. Mas obras infrutuosas das trevas também é o falso evangelho, o que não é de Cristo, porque te levam ao desvio, te levam a um outro caminho. Ele diz que antes condenai-as. Condene toda a obra das trevas. Versículo 12. Porque os que eles fazem oculto, até dizê-los é torpe. 13. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quer dizer, pregando a verdade, todas as trevas se exposta. Pregando a mentira, a verdade é exaltada. Amém? Então vamos lá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Amém? 14, perdão, amados, perdão. 14. Pelo que diz, desperta. Eu quero que você preste atenção agora. Pelo que o Senhor diz o quê? Desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem é que está a dormir entre os mortos? Quem dormita, como outras passagens dizem, ou outras versões, quem dormita entre os mortos é aquele que anda no falso evangelho, que anda no pecado, que anda com os adúlteros, que anda com os beberrões, que anda na roda dos escarnecedores. Este
está a dormir no meio dos mortos. A igreja que prega um falso evangelho, a igreja que prega outro evangelho que não é Jesus Cristo, a igreja que não exalta Jesus, a igreja que a honra está no homem, que o homem é o Senhor daquela igreja, é uma igreja que é abominável aos olhos do Senhor e que está em trevas. É uma igreja que o povo desta igreja é considerado como os que dormitam entre os mortos. Mas Deus está a dizer, levanta-te, que eu te esclarecerei. Portanto, no versículo 15 diz, vende prudentemente como andais, observa como andais, não como os nécios, mas como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus os dias que estamos a vivenciar. Os dias são maus. No versículo 17 diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Palavra do Senhor. Deus está a dizer que você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. E onde está a vontade expressa de Deus? Na Bíblia Sagrada. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para com todas essas coisas, com essa maldicência, este pecado, essas abomináveis coisas que estão a surgir no mundo, tudo o que estamos a vivenciar, o pecado sendo cada vez mais exaltado acima do que é bom, do que é santo. Então, Deus está a dizer, desperta-te, você que dormita entre os mortos, que o Senhor nosso Deus te vai esclarecer, que o Senhor nosso Deus te vai trazer à luz a verdade. Busca a palavra de Deus, siga o evangelho da verdade, busca a palavra santa, fuja do evangelho do engano, o falso evangelho da prosperidade, essas falsas libertações, falsos movimentos de poder de Deus, falsos profetas, enganações de tamanha abominação que andam por aí. Você deve seguir o evangelho da verdade. E recorda-se, o sermão da montanha é o primeiro sermão do Senhor que pregou após o início do seu ministério, após ele sair do deserto, ser tentado pelo diabo. 40 dias de jejum, foi batizado por João Batista. Depois de ser batizado, foi para o deserto e veio. Ao sair do deserto, Jesus começa o primeiro sermão, que é o Sermão do Monte. E ele fala do estado daqueles que buscam a justiça de Deus, daqueles que querem servir o Senhor. E eu disse, recorda-te, a salvação não é pelas obras, mas é necessário que a graça de Deus ao te alcançar. Pela fé você crê no Salvador. Ao receber esse Salvador, você deve testificar o Salvador que está em ti. Pelas obras da fé, os frutos que vão se dar a partir daí. Quer dizer que você vai se afastar das coisas más, do adultério, da prevaricação, da avareza. Todas essas coisas serão afastadas de ti. E você passará simplesmente a seguir o Senhor, a buscar as coisas santas do alto. Amém? Porque a palavra de Deus também diz que a fé sem obras é morta, é completamente nula. Então ele dirá, mostra-me a tua fé através das tuas obras. Ou mostra-me as tuas obras que testificam a tua fé. Aleluia. Shalom, graça e paz a todos amados. Espero que esta palavra possa encher o teu coração, que você possa meditar e buscar a verdade em Cristo e continuar seguindo o caminho do Senhor. Porque nosso Deus é santo, 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 santo. E Ele te ama e Ele vem para a igreja. Há muito tempo para nós nos arrependermos. Ainda estamos a caminhar e temos muito tempo para podermos nos arrepender dos falsos evangelhos, das falsas doutrinas, do adultério, do pecado, do mundo de devassidão e voltarmos aos pés do Senhor. Amém? Então, eu termino aqui. A paz do Senhor e seja abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe alcançar. E a misericórdia, a comunhão com o Espírito Santo para com todos vós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.